Estamos aqui na passagem número 7 do Pavilhão Maxwell Alexandre. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa noite às nossas convidadas. Boa noite, Max. Essa noite é especial, a gente vai falar sobre uma das ativações que rolaram aqui no pavilhão, uma das mais valorosas, que é a exposição Paredes Pontes, de Mariana Honório, que está aqui no nosso segundo piso. E a gente tem Max, que junto com Kênia e com Mariana fizeram o desenho, pensaram, organizaram e inauguraram aí essa série tão importante. Vou falar um pouquinho sobre Paredes Pontes, né, a segunda exposição inaugurada no primeiro pavilhão, construída em apenas um mês, ocupa 2 salas situadas na parte superior do prédio. E Mariana topou o desafio, sabendo que a proposta do pavilhão é o risco, a vulnerabilidade e a exibição de trabalhos inacabados e duvidosos. Essa missão se tornou ainda mais surpreendente e interessante com a presença de Kênia Mello, formando junto com Max e Mari um trio com um diálogo honesto e poderoso, como a gente pôde ver ali em cima, né, com o desdobramento dessa reunião. Tem alguns pontos importantes que a gente vai dialogar essa noite, mas eu quero começar apresentando, né, as nossas convidadas. A gente tem Kênia Mello, que é terapeuta integrativa, assistente social e ativista dos movimentos negros e de mulheres negras. É uma das curadoras da exposição individual Paredes Pontes, de Mariana Honório. E a gente tem Mariana Honório, que é artista multidisciplinar, autodidata e graduanda em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense. Seu trabalho tem atravessado principalmente a pintura, onde investiga as possibilidades da pintura figurativa contemporânea. Bom, dentro dos pontos que a gente vai abrir esse diálogo aqui nessa noite, eu começo perguntando ao Max, para trazer para a gente um pouquinho sobre as motivações que levaram ao convite, por que esse convite aconteceu, como ele dialoga com o pavilhão, com a proposta que está sendo elaborada aqui nesse espaço. Boa noite, igreja. Mais um culto aí, né? Mais uma vez uma honra estar dividindo esse painel contigo, Natália, e uma honra imensa também estar podendo conversar publicamente com Mariana Honório e a Kênia Mello. Eu acho que hoje, inclusive, é uma boa oportunidade para dizer que o pavilhão ele nasce exclusivamente para a curadoria e para a contemplação da minha obra, né? Exclusivamente. Eu prefiro até falar dessa maneira, né? Enfim, porque assim que o pavilhão nasceu, eu recebi, não só recebi, mas como vi vários comentários, né, de pessoas muito empolgadas, e eu entendo esse movimento, essa empolgação de é um espaço preto que está surgindo, né, que vai dar oportunidade para outros artistas, e quando que vai abrir o edital, quando que vai abrir a chamada. E essa não é a proposta do pavilhão, né? O pavilhão ele nasce a partir de um problema que eu tenho com a minha produção e que, enfim, sendo um profissional da arte, eu fui encontrando esses problemas que assim, eu não tinha muito o que eu fazer, né? E evidentemente que eu sei de onde que vem esses anseios, mas eu também não quero estar nesse lugar de ter que cumprir com uma demanda que eu acho que não é a minha responsa, tá ligado? A gente vive num país, né, num estado que carece muito de instituições de arte, né, de qualquer tipo de fomento da cultura, de cultura. A gente passou por vários ensaios falando sobre essa questão aqui também, indiretamente. Eu estou aproveitando a última passagem, o último painel de conversa, para também dar esse recado de que eu não vou
eu não vou pegar essa batalha para mim e achar que eu, sabe, vou ser o salvador desse abismo, né? Dito isso, é muito curioso pensar que logo no primeiro pavilhão a gente está contemplando uma outra artista com uma exposição. Então, quer dizer, eu estou sendo quebrando um pouco as expectativas e sendo rígido do que é a proposta do pavilhão, mas isso não quer dizer que as coisas possam ser diferentes, tá ligado? Mas não existe um projeto, um programa de curadoria, de edital onde isso seja uma abertura para outros artistas estarem expondo no pavilhão, né? Eu acho que o convite ele tem que partir muito de um sentimento meu, de uma afinidade minha, né, falando do campo pessoal, assim, mas ele também tem que partir de um lugar profissional, né? Esses dois lugares vão ser sempre muito atravessados. Por que eu estou falando profissional? Porque o pavilhão está entre a igreja e a instituição, né? Então, quando você fala de instituição, você está falando de um mercado que é estruturado por várias questões. E a gente falou em outros painéis, né, que não é só querer ser artista profissional, né? Porque ser artista é outra coisa, todos nós somos artistas em potencial, mas ser artista profissional às vezes tem muito mais relação com estar sentado num escritório respondendo e-mail, ir para um jantar que você não quer estar, tá ligado? Entre outras atribuições e outros compromissos. Então, quando eu penso quando eu olho para um artista que eu admiro de longe, né, se eu tiver alguma oportunidade de estar próximo, de dar algum conselho, de dialogar, né, eu sempre tento deixar as questões mercadológicas, num primeiro momento, afastadas. E sempre tento dar uma ideia na direção do que é fazer arte, né, fazer arte por necessidade. Essa é uma frase um pouco romântica, né? Mas a gente sempre volta para essa passagem do Rainer Maria Rilke, né, que ele fala que uma obra de arte é boa quando ela é feita por necessidade, né? E aí esse boa, ele não está medindo a qualidade da obra através dos parâmetros científicos, profissionais, tradicionais que estruturam o campo. Ele está falando que é boa porque ela é feita por necessidade. Quer dizer, se você acorda e você não sabe se aquilo que você está produzindo é vital, então a sua produção é uma produção boa artisticamente. Então as minhas ideias vão sempre... Essa também é a máxima da Igreja do Reino da Arte, né? Então quando eu conheci o trabalho da Mariana, foi dentro de um sistema, né, profissional, de uma galeria, que no caso era a Gentil Carioca, que é a galeria que representa o meu trabalho, um edital muito famoso, que é o Abre Alas, que é uma exposição que acontece sempre no início do ano, na Gentil Carioca, abrindo, né, caminho para o ano da galeria. E já é uma tradição, assim, né, que para além das questões do mercado tem tido bons frutos, assim, é uma coisa que eu vejo que alimenta positivamente também as práticas artísticas, por mais que mexa com a ansiedade, porque, né, você está indo mostrar numa galeria que tem um renome, que tem um poder, sabe, que tem uma tradição, mas até pouco tempo atrás as galerias elas não trabalhavam com artistas tão jovens, então a Gentil Carioca ela tem sido uma pioneira e ela é muito conhecida por isso aqui no Brasil, né, uma galeria que abre alas, né. Inclusive eu participei do Abre Alas no ano de 2018, e aí foi ano passado, né? 2022 eu fui convidado como um dos curadores para selecionar os mais de 500 artistas que se inscrevem no programa. E aí me deparei com o trabalho da Mariana e para mim, né, para além de tudo, a gente falou aqui também na última mesa, né, sobre de como que os discursos já foram fagocitados, portanto, quase que esvaziados. A IG hoje postou uma nota no Facebook não, olha, no Instagram, de coisas que ela pensa. A gente também falou muito sobre a nota que ela publicou hoje
no painel passado. Mas ali ela fala sobre esse esvaziamento também, né, dos discursos e tudo mais. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando eu vi o trabalho da Mariana, eu não li texto, sabe? Tipo, eu fui pego pela plasticidade do trabalho, né? Tipo, eu não conhecia a Mariana, então a plasticidade do trabalho foi o que me pegou, né? E falou, olha, sabe? E é muito louco, porque dentro de 500 portfólios, é bem doideira você estar nesse lugar de analisar 500 portfólios. E no meu caso, a gente é dividido, né? São 3 ou 4 curadores. Então, a gente divide os artistas para ninguém ficar sobrecarregado. No meu caso, eu realmente olhei os 500 portfólios. Evidentemente que eu não, né? Chega um momento que você olha um com mais cuidado, o outro com menos cuidado, né? Você tem que também criar uma dinâmica de trabalho ali, porque senão é realmente impossível. Mas dentro de 500, aproximadamente 500 artistas, a Mariana, para mim, se destacou muito rápido, né? Tipo, e aí, ela entrou na exposição e a gente não se falou, eu nem lembro de ter tido, acho que eu te vi na abertura, mas enfim, aquela coisa, né? Para além da Mariana, acho que na real foram uns 26 artistas, entre 30 e 20 artistas selecionados. No final a decisão não é só minha também, né? Evidentemente que, sei lá, de 30 artistas tu vai conseguir botar mais força ali, não, esse artista aqui está sobre o meu guarda-chuva, desse daqui eu não abro mão, que eu acho que foi o seu caso em relação à minha decisão. E eu lembro que a gente só se falou, trocou mensagem, eu acho que depois de um ano, talvez. Mas eu acompanhava pelo Instagram as publicações, o que ela estava fazendo, e sempre gostava assim, das coisas. E aí, quando eu aluguei esse espaço para fazer o pavilhão, tinha o segundo pavimento. E a ideia do pavilhão quando eu mostrar um trabalho, eu consegui criar diálogos entre períodos da minha produção. E evidentemente que eu tenho trabalhos mais antigos, outras práticas que eu poderia estabelecer um segundo diálogo de mim comigo mesmo. O que não foi o caso. Quando eu olhei o espaço de cima, eu pensei diretamente na Mariana. Falei, pô, aqui tem uma artista que eu quero mostrar, tá ligado? E aí, só que eu nunca tinha conversado com a Mariana até então, e eu não sabia se ela tinha pretensão enquanto ser uma artista profissional. O único dado que eu tinha em relação a isso é que ela se inscreveu num edital para mostrar numa galeria, consequentemente, né, ter alguma ligação com o mercado de arte. E aí eu mandei uma mensagem para ela, eu não sei, eu acho que eu tinha comentado uma pintura dela, falei, pô, sua pintura é boa. Ela falou, acho que foi você que me selecionou pro edital, pode... Aí você falou, fui eu que te selecionei. E aí passou um tempo, quando eu estava fazendo o pavilhão, eu ia precisar de ajuda para pintar algumas coisas. E aí eu falei, pô, vou chamar a Mariana, porque aí ela vai estar comigo no dia a dia, e no dia a dia eu vou sondar qual é a dela, assim, tá ligado? Para além, né, tipo, de energia, caráter, entender quais são os anseios profissionais dela. Porque eu acho que é muito irresponsável você trazer um artista para esse clichêzão, né, para esse mar de tubarões quando o artista não está pronto, né? Ou quando ele não, eu não falo nem pronto porque a gente está sempre se preparando, né? A gente nunca está pronto de fato, mas não dá para trazer alguém, né? Porque às vezes você estraga o artista, né? Você justamente confunde alguém que está tendo uma produção, que está produzindo para viver, e você joga ele dentro do sistema profissional, que é de trabalho. E as minhas primeiras perguntas foram muito nesse sentido, então a Mariana já respondeu, falou, não, é isso, sabe, tipo, eu quero viver da minha pintura, eu quero isso como profissão, não falou com essas palavras, estou resumindo aqui. E aí, para além de sondar os anseios profissionais, eu comecei a também sondar, tentar entender mais a Mariana enquanto artista, né? Enfim, a parte mais conceitual, a parte mais, né, da pesquisa, do discurso, do trabalho, porque o trabalho visual, né, o trabalho sozinho, ele já respondia muito bem há um ano atrás, quando eu tive contato com isso. E, de fato, me surpreendeu muito rápido
Eu, não sei, eu acho que eu te falei isso, né? Te falei, acho que trocou sobre isso. Porque, de fato, eu sou muito ligado no jogo da arte. E eu estou vendo artistas, desde quando, né, eu me interessei por isso, eu observo os artistas. E maturidade é uma coisa muito rara, né, de você... Eu acho que maturidade é muito raro encontrar artistas que tenham, sabe, que estejam mais maduros trabalhando com arte, principalmente quando está inserido no mercado da arte, né? E a Mariana é muito jovem. Você pode... Sua idade? Pode. 23. Um bebê, né? Então... 23 anos, isso é muito, muito surpreendente, assim, sabe? Tipo, realmente, assim, é uma menina que é prodígio mesmo, sabe? Tipo, para além do talento ali, né? Quando tu vai conversar, tem uma serenidade, sabe? Tipo, tem uma firmeza, tem uma calma, sabe? E nem que isso seja, tipo... Não que o oposto disso seja ruim, né? Mas, às vezes, normalmente é mais danoso, né? Então, como que a gente vai trazer uma artista para o pavilhão? O que eu falei para ela, ó, quando eu falei para ela, então, tu quer fazer uma exposição no pavilhão? E aí ela, né, ficou assim, mas quero, vamos fazer. E o que eu falei para ela é, tu não vai ficar rica com isso, tô te chamando para mostrar no pavilhão da mesma forma que eu mesmo estou mostrando, que é sem nenhuma expectativa. A gente começou aqui a conversa, né? As cadeiras estavam praticamente vazias. Eu acho isso muito, muito bom. Fico até pensando, né? Porque a gente sempre trabalha para o ápice, para o sucesso. E o ápice é 2 ou 3 reunidos, né? E eu me farei presente. Então... Citou o versículo. E eu me farei presente. Então, cadeira vazia pra mim é muito foda, tá ligado? Tipo, que de novo é o pique da igreja, tá ligado? E as pessoas estão chegando. E eu chamei ela pra passar vergonha, né? Eu falei, ó, vamos passar vergonha, tá ligado? Tipo, o lugar é difícil, você tem um mês. Ah, um mês. Se reclamar é menos. Eu estou fazendo o meu em um mês, é para amanhã, vamos lá sem medo, não tem erro. Aqui é o lugar para errar e vamos com tudo, assim. E aí depois nisso eu tinha conversado com a Kênia. A Kênia foi uma pessoa que se aproximou assim no início do ano. Mas aí a gente fala daqui a pouquinho. Tá. É porque eu acho que, na real, essa minha fala é uma grande... Assim, eu posso nem falar mais, mas eu acho que eu deveria fazer essa grande introdução de tudo. Então faz, por favor. Obrigado. Eu esbarrei com a Kênia no início do ano, a gente ficou próximo. Eu lembro um dia, no dízimo do... Eu esqueci o nome do artista. Foi no dízimo de algum fiel. Fujioka. Fiel Fujioka. Fujioka. E a Kênia estava falando para mim sobre os anseios dela de curadoria. Aí eu falei, legal. E aí já estava encabeçada a coisa com a Mariana. Eu falei, vou trazer a Kênia para a gente poder curar essa exposição juntas. E evidentemente que esse nome curadoria, ele é um nome importante para localizar e até em termos de capital, né? E de afirmação. Mas eu gosto muito de pensar, e eu falei isso para a Kênia, de que a decisão final tem que ser uma decisão da Mariana, assim, sabe? Tipo, a gente está ali do lado, criando um diálogo, mas tem que dar essa liberdade para a artista, né? Até para ela conseguir construir essa autonomia, que é uma coisa que eu, enquanto artista, reivindico e conquistei isso, né? Tipo, com as minhas relações profissionais e não profissionais, e eu acho que isso é importante. Então, a gente estava sempre ali, com muita sinceridade, né? Então, tipo, mano, vai fazer isso? Pô, tá uma merda, não é maneiro, não sei se dessa forma, mas sempre, tipo, mandando a real e deixando com que ela decidisse. A gente pode falar um pouco mais dessa relação, mas trazer a Kênia foi muito importante para dividir também, né? Tipo, fazer esse triângulo me parecia muito importante, assim.
As duas não se conheciam, então também foi muito bonito de ver a relação acontecendo e se desdobrando. E, de fato, o desafio era muito grande. Então, trazer uma terceira pessoa ali para, né, para dividir a quantidade de decisão que a gente tinha que tomar em tão pouco tempo era muito importante, assim. Uma coisa que eu falei para a Mariana, quando eu fiz o convite, é isso. Sua vida não bota a expectativa de que sua vida vai mudar, embora eu acho que hoje mostrar no pavilhão Maxwell Alexandre talvez seja mostrar na instituição mais forte de arte. Faço essa afirmação com tranquilidade. O tempo eu acho que vai jogar ao meu favor, mas se não jogar é só entender o frescor do que é esse movimento, tá ligado? Eu acho que mostrar hoje no pavilhão tá igual a mostrar no mar, tá ligado? Falando de Rio de Janeiro. Me arrisco a falar que, né, para uma jovem artista, né, pegar o primeiro pavilhão, né, enquanto marco histórico, talvez seja melhor do que mostrar no MASP, na Pinacoteca e por aí vai. Então é sempre nessa contradição. Não bota expectativa, mas está mostrando na instituição mais forte de arte que tem por agora. Né, como fazer, mas é sempre o entre. Vamos acertar, mas se errar, a vergonha está aí para ser passada, e é importante. Eu teria um monte de coisa para falar, mas eu acho que eu estou um pouco... Vamos deixar para desenrolar. Eu acho que é um pouco disso. Acho que a gente pode ouvir Mariana, entender um pouquinho os seus processos artísticos, como foi esse momento de organizar as ideias em torno da exposição, a recepção do convite, e aí depois a gente parte para falar um pouquinho sobre os processos curatoriais e ouvir um pouquinho mais de vocês, e Kênia também. Oi, gente. Boa noite. Vou dar a minha versão um pouco dessa história, né? Que realmente foi uma coisa muito... Foi surpreendente. O ano de 2021, eu estava decidindo muitas coisas. Foi em janeiro de 2021 que eu comprei as primeiras tintas óleo, assim. Eu já tinha passado um ano pintando só com acrílica, eu não estava curtindo muito o resultado daquilo. E aí eu percebi que as minhas referências todas pintavam a óleo, então eu estava aprendendo vendo pinturas a óleo, pessoas pintando a óleo. Falei, então tá, eu sei que eu vou retroceder um pouco aqui na minha prática, na minha técnica, eu vou ter que aprender de novo, mas vamos lá, porque uma hora isso vai ter que acontecer. E aí foi janeiro de 2021. Passei por todo esse custo que é entender a tinta a óleo e as cores, entender o quão complexa é a pintura. Muito desgastante, mas eu fui indo, assim, joguei muita pintura fora, odiei muita coisa. E aí, no meio do ano, eu fiz uma disciplina na UF de arte contemporânea e eu conheci o trabalho do Maxwell ali. Eu não fazia ideia do que acontecia no Rio de Janeiro, eu não fazia ideia de que tinha artistas fazendo coisas agora, artistas jovens. Eu realmente não fazia ideia do que acontecia. E fiquei com aquilo ali. Eu acho que aquilo me deu ver, não era só você, tinha outras pessoas. A Rosana Paulino também estava lá, que não é nem jovem, né? Mas você vê, estando fora do Rio de Janeiro, você não sabe de nada. E olhar aquelas pessoas, olhar aqueles trabalhos, me fez pensar que realmente eu podia fazer qualquer coisa. Que esse momento da arte eu podia explorar qualquer linguagem. E eu só precisava sistematizar a minha prática, fazer dela constante, anotar ela, pensar sobre ela e não parar. Eu percebi que era isso que eu precisava fazer. E foi no final do ano que abriu o edital do Abre Alas. E eu não fazia ideia também que o Abre Alas existia. Eu acho que foi seguindo as pessoas, conhecendo as galerias, que eu descobri que o Abre Alas existia. E foi pro Abre Alas que eu fiz meu primeiro portfólio, que, pessoalmente, eu acho ele horrível. Porque é muito horrível fazer essa parte, mas eu falei, não, eu preciso ter um portfólio. Ter um portfólio é essencial. Agora eu preciso começar a reunir os trabalhos que eu vejo mais sentido e por mais que eu não tenha conceitos muito bem firmados sobre eles agora, eu preciso pelo menos me dispor a pensar sobre isso. E aí eu fiz com o que eu tinha ali do ano de 2021 e algumas coisas de 2020. De novo, não tenho nem outra palavra, mas foi uma surpresa ter passado. Por mais que no final
quando eu olhei para o meu projeto, que eu juntei 2 trabalhos que eram de épocas diferentes, eu nem imaginava que eu ia poder expor eles juntos, que eles fariam sentido juntos. Eu criei um projeto pequeno ali para aquela exposição específica. E eu gostei, eu falei, tá simples, tá escrito, tipo, bem simples, mas ele está dizendo tudo que eu tenho para dizer, de forma concisa, e é o que é. Sem corrigir demais, assim, não fiquei pirando demais naquele texto. E quando abre o edital do Abre Alas, eles não dizem, né, quem são os curadores. Você só se inscreve lá e você não sabe. E você só sabe quando sai o resultado. É engraçado porque no dia que eu vi o resultado, eu estava no ônibus voltando para Angra, porque eu estava vindo aqui só para arrumar minha mudança, que eu estava me mudando para Niterói. Então, estava um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Dentro do ônibus, vi aquele resultado e vi que você era o curador. Falei, caraca, eu não acredito. Tipo, foi uma surpresa boa ver um nome ali que eu reconheci, um trabalho que eu tinha visto. E até aí foi isso que aconteceu. Até a gente se falar um ano depois. E foi só uma troca de palavras, assim, que eu fiquei feliz, porque eu admiro seu trabalho, então acho que não é segredo para ninguém. Eu acho que é muito difícil, sinceramente, não reconhecer a qualidade do seu trabalho. Então, um artista assim fala com você, por mais que eu já acredite que o meu trabalho era bom e que eu estava indo num caminho que fazia sentido, você fica se sentindo, poxa, mas eu queria conversar, né, mais com você. Eu queria conversar mesmo sobre a pintura, sobre o trabalho, porque por mais que coisas conceituais sejam muito importantes, eu não vou mentir, o que mais importa para mim é a pintura, é a técnica da pintura. Eu enlouqueço muito mais em olhar referência, olhar de perto, ver o que eu não estou gostando, quais são as outras formas que eu posso resolver aquela pintura. Então, o que mais me interessa é essa parte. Quando tem alguém disposto a analisar a pintura, julgar a pintura, técnica de pintura, em como você resolve. E uma coisa que me surpreendeu muito foi quando você viu os outros trabalhos, você começou a reconhecer referências que eu tinha. Mesmo referências de pintura, referências que eu não cheguei a falar. E isso é um movimento muito interessante, porque é um olho muito ligado em detalhes. É porque você também estava tendo essas referências, você também estava pesquisando e olhando essas pessoas. E quando aconteceu o convite para ficar de assistente de pintura, para mim eu já estava feliz ali, assim. Falei, estava minhas 2 últimas semanas de férias. Falei, nunca fui, mas eu amo pintar, é uma ótima oportunidade de ver a pintura. Eu nunca tinha visto o trabalho do Maxwell pessoalmente, então a primeira vez que eu vi foi dentro do estúdio, e é uma ótima forma assim de você ver a coisa acontecendo. Além dos desafios mesmo da própria pintura ali dentro daquele espaço, observar aquela equipe, a forma que as coisas funcionam e se comunicam. É você ver uma coisa que você não tem sempre chance de olhar de perto. E quando chegou no último dia, e o Maxwell falou, vamos lá conversar. Eu achei que era só sobre como foi a experiência. Ele chega e fala, vamos fazer uma exposição. Eu fiquei, tipo, uma exposição minha? Tá, né? Não tem como dizer não para isso, mas eu sei que daria uma dor de cabeça. Mas eu topei. Um mês, né? E foi. E foi desse jeito. Uma oportunidade muito boa de pensar coisas com outra cabeça, tentar fazer escolhas que você nunca fez e não pensar sozinho. O que é difícil quando você está, ainda mais na pintura, que você se enfurna assim no seu ateliê, no seu quarto, na sua casa, e você se isola. Se você não é, principalmente do Rio, você fica num lugar de parecer que é a única pessoa que faz isso, e você não tem diálogo com outros artistas, você vive das ideias da sua cabeça e das coisas que você acha do mundo. E não é simplesmente assim. Então, foi realmente uma chance de mudar isso. Mari, você pode falar para a gente um pouquinho sobre os seus processos artísticos e o que tem ali em cima, assim, sabe? Como que você organizou tudo isso? Aí a gente já vai partir também para o processo curatorial com Kênia e Max também. Fala de uma forma mais direta ou focada mais já na exposição? Não, eu acho que
que a gente conheça um pouco mais das suas inspirações técnicas, do que você foi acumulando ao longo do tempo, da sua trajetória, e um pouquinho também sobre Paredes Pontes. Quando eu comecei a comprar os primeiros materiais de pintura, era 2019. Eu estava passando por uma situação complexa, assim, mentalmente. Eu não estava mais sabendo o que eu gostava, o que eu não gostava. Aí eu decidi que eu não gostava mais de nada, que eu não ia escolher mais nada. Uma revolta, assim, de insatisfação mesmo com tudo e com a vida. Só que também não dá certo, né? Só parar nesse lugar. Aí eu comecei a chegar num ponto de enxergar que, mesmo estando insatisfeita com as respostas, eu precisaria continuar a fazer escolhas, assim, escolher coisas. E eu tinha lembranças de, na infância, gostar desses materiais. Eu era aquela criança da cartolina, sabe? A criança dos materiais, de giz e canetinha. Minha mãe alimentava isso. Mas isso nunca foi colocado como uma possibilidade. Minha mãe queria que eu fizesse direito, que eu fosse para a Marinha, que eu fosse para o colégio militar. Esse era o sonho da minha mãe, que eu fizesse um concurso público. Então, não era minimamente ali uma possibilidade de carreira. Então, assim que você chega assim, na adolescência, arruma outras coisas para ocupar a sua mente, para perturbar, desenhar acaba ficando uma coisa meio... Você joga fora, né? Vira coisa de criança. Só que eu percebi que deixar isso de lado deixou um buraco, assim, um espaço, que normalmente era ocupado pelo tédio e por nada. Então, é aquele lugar onde nada que interessa realmente chega para você, nada mais importa. E aí eu comprei e eu reproduzia umas coisas. Tinha pouca tinta acrílica ali, um carvão que eu comprei, fazia na capa do caderno. Quando chegou 2020 e a pandemia chegou, eu voltei para Angra. Quando eu voltei para Angra, eu me vi naquela casa, no meio daquela família, cuidando, às vezes, de alguns primos meus, por causa daquela dinâmica de gente que trabalha, gente que fica em casa. Aí eu estava ali naquele lugar que eu já não estava um tempo, porque eu saí em 2018, fui para Campos. Mas lidar com tudo isso sentimentalmente, ter esses poucos materiais, me fez pensar sobre a família, sobre a dinâmica familiar, sobre a casa e sobre a arte de uma forma que eu não tive tempo até então para fazer. Porque eu não me afundava só nas minhas angústias, nos meus pensamentos e nos delírios. Eu pensava tudo aquilo e eu parava com os materiais. E percebia que ali era um momento que eu tirava algum tipo de concentração, de foco que eu não tinha constantemente na minha vida. Mas a coisa foi ficando mais séria do que eu imaginava. E eu não tinha pretensão dela ser tão séria quando eu comecei a mexer nisso. Eu comecei a querer enxergar um sentido naquela produção, porque era muito aleatório, era copiando referências, inventando umas coisinhas. Eu já estava tipo, tá, eu gosto de fazer, mas eu não estou satisfeita. E aí eu comecei a pesquisar para resolver esses problemas. Resolver. E aí aperfeiçoando a técnica. E aí foi no meio de 2020 que eu fiz o primeiro trabalho que eu vi um sentido. Eu vi que aquilo mexeu com algo dentro de mim, mas esteticamente o resultado me agradava de algum jeito. Eu enxergava o caminho que aquilo tinha percorrido. Foi um trabalho numa A4, assim, pequena, misturando grafite, tinta acrílica. E acabou que, por uma sorte assim, de Instagram, clicar num perfil errado, comprar esse trabalho. E eu fiquei, no início eu não queria vender ele, eu disse que eu não ia vender, mas a gente ficou lá negociando e ele me convenceu. Falei, nossa, então rola vender assim, tipo, desse jeito? Tipo, rola? Então é isso. Então é possível. E aí percebi que a minha pesquisa foi sempre caminhando, tipo, sem querer, eu não queria. Eu achei que eu ia aprender a pintar com retrato, eu ia abandonar o retrato e fazer outra coisa. Eu achei que era isso. Eu estava pintando só para aprender a pintar. Porque era desse jeito que eu vi, que eu li, que aprendi a pintar. Você aprende a pintar pintando natureza morta, você aprende a pintar pintando retrato.
Falei, então é isso. Só paisagem que me encheu o saco, eu não tive paciência. Mas eu fui por esse caminho e aí eu ficava, o que é isso? Estou pintando retrato, mas não sinto nada. Aí abandonei um pouco, fiquei uns meses sem pintar, voltei para tinta a óleo. O que eu pintei de novo? Retrato. Falei, não acredito. Retrato da família, autorretrato. Pelo jeito eu estou gostando disso. Não estou gostando do que estou gostando, mas é o que eu estou conseguindo fazer e fazendo bem. E comecei a entender que o que mais me importa é investigar realmente o que convive comigo, principalmente as pessoas e esses sentimentos que surgem em relação a essas pessoas. Às vezes de muito amor, ou às vezes nem tanto, mas o interesse por essa pessoa e essa relação que existe de uma forma ou de outra, seja no formato que ela for, não só familiar, isso me leva, me aproxima dessa pessoa e eu sinto vontade de pintar ela. E na hora que a pintura acontece, eu sinto que eu fico completamente obcecada e estressada, resolvendo a pintura, na técnica da pintura, naquelas cores, naquelas formas. Eu quero resolver da melhor forma, da forma que eu olho e me agrada, mas no mesmo instante em que eu estou resolvendo esses cálculos de pintura, eu sinto que eu me relaciono muito diretamente com aquela imagem e com aquela pessoa que está sendo construída ali. Então, no mesmo momento que eu enlouqueço um pouco resolvendo as questões da pintura, simultaneamente eu estou resolvendo coisas subjetivas e sentimentais em relação àquilo que está sendo representado ali. E são essas transformações que acontecem na hora da decisão do que eu vou pintar, quem eu estou pintando e o que eu sinto quando eu vejo a pintura, é isso tudo que me interessa. E eu percebi isso há pouco tempo, toda essa linha de raciocínio, e comecei realmente a observar assim, que situação é essa que existe pré-pintura e pós a pintura. De ficar colocando isso como realmente um guia, uma coisa que entra na hora que eu tenho que dizer sobre o processo. Lindo. Obrigada. Você pode falar um pouquinho de Paredes Pontes para a gente? Posso. O nome da exposição é uma coisa muito difícil de fazer. Eu não lembro exatamente a hora que essa história de Parede Ponte entrou na minha cabeça, mas eu escrevo também, eu escrevo poesia, e aí isso tem ficado meio de lado, mas às vezes algumas coisas surgem como pequenos textos, e eu vou anotando, vou anotando, vou anotando. E tinha vindo essa coisa de Paredes Pontes. E veio pouco depois dessa reflexão que eu acabei de contar sobre esse processo com as pessoas e as coisas e os sentimentos que mudam antes e depois delas e o posicionamento dessas pessoas diante de mim. Comecei a refletir muito sobre a questão da intimidade, que ela não tinha aparecido como esse nome entregue dessa forma, mas eu já estava percebendo que eu estava pesquisando sobre a casa, sobre a família, sobre as dinâmicas familiares, essas tentativas de relação, essas mudanças dessas dinâmicas. Eu percebi que era isso. E a intimidade é o que está no meio de tudo isso. Às vezes a gente está recuando, às vezes a gente está indo com tudo, às vezes a gente está indo com tudo e quer parar, não gosta da intimidade que tem, e aí tira a intimidade, de repente quer de volta, e você sai da sua casa, vai para uma casa, você cria uma nova casa, e fica essas faltas, essas coisas, esses sentimentos. Aí, a partir da palavra intimidade, é que veio essa coisa da parede e da ponte, como se certas pessoas, certas relações, principalmente diante desse momento da pintura, que é você se entregar um pouco mesmo, é você deixar a pessoa olhar na sua cara e fazer uma outra coisa, assim, que você vai olhar depois, pode nem ser que você fique tão satisfeito, que você acha que pareça tanto, é sempre uma estranheza, é muito difícil achar alguém que olha e fique tipo, nossa, tô lindo, assim, acabou, é muito difícil. Eu falei, não, existem paredes e existem pontes, e elas se sobrepõem, elas se levantam, elas se derrubam, e isso acontece muito dentro da casa, às vezes fora da casa também, mas com essas pessoas que habitam esse ambiente, isso é um jogo constante, que a gente odeia e gosta ao mesmo tempo. E foi daí.
É bem interessante pensar que quando a gente vai ali em cima, né, quando a gente entra, já na cortina, né, Kênia, a gente já vai sentindo o toque de intimidade, assim. E aí, conforme a gente vai entrando, para mim vai dando uma sensação bem uterina, sabe? Não sei se por conta do vermelho, uma casa quente, uma casa que ferve desse jeito, sabe? Quem veio na abertura viu ferver. Sim. Mas uma casa útero mesmo, um lugar que tem uma família, né? E eu acho que eu queria ouvir de Kênia e de Max e de você também, Mari, sobre esse processo de pensar, porque quem veio aqui nas primeiras semanas do pavilhão sabe o que era aquele espaço ali em cima. Era um espaço difícil, né? Indigesto até, porque, né, menor, mais baixinho e tinha um queira assim meio de escritório. E aí na hora que a gente chega assim no lançamento da exposição dá um uau, o que foi feito ali em cima, sabe? Eu queria ouvir de Kênia primeiro, que ainda não falou, quero ouvir. E você, Mariana e Max também, tá bom? Boa noite, eu sou Kênia Mello. Primeiro, eu gostaria de saudar todas as pessoas que estão aqui. Gostaria de saudar também os nossos antepassados, os nossos mais velhos, que é um hábito que a gente está construindo agora, de fazer essa saudação, né, aos que abriram caminho para nós. E vocês que estão presentes aqui também, procurando seus caminhos. Gostaria de saudar também ao Maxwell por esse trabalho, né, essa oportunidade, essa abertura de caminhos que ele está dando, não só para a Mariana, mas como para a arte em geral, né, principalmente para a arte negra. Gostaria de saudar toda a equipe que trabalhou com a gente, que o Maxwell tem um dedinho assim especial para escolher a equipe dele, né? Na pessoa da Tati ali, do Jean, que foram os cuidadores desse pavilhão nesses 3 meses. Eu gostaria de citar também o meu pai, Willy Mello, Olu Mello, que foi um artista da década de 50. Eu fui criada dentro de uma casa arte. Essa casa existe até hoje. A minha mãe, Lídia, mora lá em Brasília, nessa casa. É uma casa que tem 65 anos, vamos dizer assim, né? Então, eu fui criada nesse ambiente de arte. Meu pai é um artista que também, preto, não podia ser artista, como você, uma jovem hoje, né? Não tinha uma perspectiva de poder ser uma artista, permitido, né? Pela sociedade, pela família. E o meu pai também não podia, mas, com o tempo, ele foi construindo a obra dele. E quando o Maxwell me chamou para fazer esse trabalho junto com ele, eu senti um resgate muito grande, porque eu estou numa nova fase da minha vida, já criei meus filhos, 3 artistas. Eu sou mãe do Aori Soton, que é produtor cultural, compositor, a Iná, que é compositora, cantora, estilista, e a Odarayá, que é contemporânea do Maxwell, artista plástica, que fez essa nossa ligação. E eu estou num momento de mudança, né? Uma mulher de 62 anos, já tive vários trabalhos, criei os 3 filhos, foi a minha obra de arte mais difícil, foi criar essas 3 figuras, e hoje estão criados independentes, tenho 2 netas também que já estão pelo caminho da arte. Mas eu falo isso tudo porque eu quero falar do lado mágico, né? Do lado espiritual. Entre a igreja e a instituição existe uma potência, uma espiritualidade muito grande, né? Quando tudo que aconteceu entre a Mariana e o Maxwell, de não se conhecerem, de gostar de um trabalho no meio de 500, de convidar uma menina que ele diz que ela é uma bebê, mas ele também é um bebê, né? Então, são 2 33, bebês. tá, filho? Pois é. A idade 32, da... na real, então, 32. É um bebê. 33 ela tem 3 anos que está pintando, ele tem 5 anos de carreira, né? Então,
E aí, o que aconteceu? Ele me convidou para esse trabalho. Primeiro a gente viajou junto. Eu fui para a Espanha ver a abertura da exposição dele. Foi uma coisa linda, a Nath foi. Foi um grupo maravilhoso. E comecei a entender toda essa espiritualidade que ele fala entre a igreja e a instituição e tal. Aquilo me tocou muito, porque eu gosto de circular entre... Eu não tenho religião, mas eu gosto de circular na espiritualidade. E aí, quando ele me chamou para fazer essa... Não, primeiro, a inauguração do pavilhão. Você não tinha me convidado ainda, né? Quando eu vim... E eu quase entreguei. Exatamente. Tu entregou, mas... quase entregou. Na inauguração do pavilhão... Eu não contei a história toda. Na inauguração do pavilhão, quando eu cheguei aqui, isso pronto, estava vazio. Quando eu entrei aqui no meio dessas artes... eu tive um transe, sabe? Porque eu andava e parecia que eles vinham andando na minha direção. Foi uma coisa muito interessante. Eu já fui em muitas exposições, montei muitas exposições com meu pai em Brasília na adolescência. Até no Louvre eu já fui, né? Fui esse ano. Mas quando eu entrei aqui, a identidade, a representatividade desse trabalho é muito grande. E o trabalho da Mariana traz também uma representatividade, uma identidade diferente. Aqui é como se fosse uma coisa de fora para dentro. E lá em cima, de dentro para fora, né? É a família, é o calor, né? É aquele amor, as relações, né? As amizades. Mas quando o Maxwell me convidou para fazer a curadoria junto com ele, eu achei que eu não estava preparada, né? Mas aí ele falou, olha, foi o que ele falou para a Mariana, não se preocupa, não coloca expectativa, ansiedade nenhuma, a gente só vai conversar e tal, vamos passar vergonha junto, essas coisas que ele gosta de falar. Aí eu falei, tudo bem, aceito. Fomos à casa da Mariana, né? Lá em Niterói, foi o nosso primeiro passeio. A gente foi de barca para Niterói, a gente foi conversando. Dia gostoso, né? Foi muito bom, muito bom. Registrado, né? Está registrado, tem um filminho no Instagram do pavilhão. Aí, chegando lá na casa dela, quando a gente começou a ver as obras, eu não tinha visto nada dela ainda, né? E eu falei, como que uma pessoa em 3 anos consegue fazer, né, um trabalho tão delicado, tão expressivo, tão rico? E aí a gente foi escolhendo e tal, e ele só tem 1 mês, e virou para ela e falou assim, você faz mais uns 50 desse aqui? Eu falei, 50? Essa parte tem registrado também. Você faz mais uns 50 desses. Eu falei, 50, Maxwell? Eu falei, já vai começar a torturar a menina, 50 obras não dá. Mas ela tinha muito trabalho, todos esses que estão aí, mais alguns, né, que não foram colocados. E no decorrer do trabalho, eu vi uma pessoa, assim, muito decidida, né? Ela já veio com tudo pronto, o sonho dela já estava todo delineado. Eu acho que o que nós fizemos foi dar luz em alguns pontos, né? O Maxwell com um toque dele de detalhe, um detalhe aqui, outro detalhe ali. E eu acho que a minha parte foi muito na parte emocional também, espiritual, porque tinha horas que a gente ficava meio nervosa, meio ansiosa, né? Teve uma hora que o Maxwell até achou que não ia dar tempo, quis dar mais um tempo, vamos adiar. E a gente combinou, não, a gente não vai adiar, vamos fazer do jeito que está. Então, foi uma parceria, foi uma sinergia muito grande, né? E saiu esse trabalho lindo, que eu acho que a gente nem esperava que ia ficar tão lindo, né? Então, a princípio, é isso. Isso que tu fala, né? A gente não esperava que... assim, normalmente eu sempre confio muito assim, no que eu estou fazendo, né? E eu fico falando dessa coisa de buscar a falha. E estou esperando, né?
realmente o fracasso, assim, tá ligado? Mas é um pouco mais fácil quando sou eu comigo mesmo, né? Então, quando eu estou propondo isso para outras pessoas, né, que estão, é o trabalho da Mariana, o nome da Mariana, o nome da Kênia, é um pouco mais delicado. E, de fato, o espaço era muito difícil, né? Você subia ali no escritório e é isso, pé direito baixo, só que as paredes muito distantes para um trabalho que seria um trabalho de retrato. Então, se você começa a colocar pintura na parede ali, você simplesmente não rola, assim, sabe? Tipo, e aí a primeira coisa que eu falei, uma das primeiras coisas que eu falei para Mariana foi: eu quero a Mariana artista aqui, eu não quero, assim, você vai ter seu trabalho de pintura, os seus retratos são muito bons, eu não tenho dúvida de que você vai ter 1 milhão de oportunidades de fazer exposições de retrato e de pintura, sabe? Isso é o que o mundo, né, tipo, vai estar aberto para receber de você, porque você é muito boa nisso. Então aqui eu realmente quero, sabe, vamos fazer uma coisa aqui de se jogar um pouco mais, assim. E até pela questão do espaço mesmo, né? Se a proposta fosse fazer uma exposição de retrato, a coisa ia ficar no meio do caminho, né? O que não seria um problema, mas vamos, né, tipo, vamos agora, isso caberia no pavilhão também, mas vamos estressar, vamos estressar. E aí eu comecei a pensar em umas soluções que fosse trazer a exposição mais para o meio, né? Que eu falei, não, vamos botar uma mesa, trazer desenho para a mesa. Mas teve um ponto legal, foi quando ela falou que ela queria tudo vermelho. Sim, sim. Quando ela falou que eu quero... Porque lá era tudo branco, piso branco de porcelana, parede branca, teto branco, um montão de tomada branca, porque ela era dividido em escritórios. E ela falou que era tudo vermelho. Porque uma das premissas era fazer com que o espaço ele era meio casa, né? Então, como que a gente consegue anular o espaço? E mesmo assim, eu não acho que a gente anulou ele completamente, assim, né? Tipo, falando dos bastidores. Eu acho que as pessoas que chegam de fora talvez não consigam perceber isso, né? Porque realmente o diálogo aconteceu. Mas era ou anular o espaço ou integrar o espaço, né? E no final acho que o espaço ficou muito integrado. Quando trouxe o vermelho, então tinha a questão do azulejo, como que a gente, né, tira o azulejo, as tomadas e tal. E realmente quando veio o vermelho, o espaço já tomou comprimiu, uma né? cara própria também, né? Comprimiu e a coisa ela vira mais uma grande instalação, né? Uma grande experiência, e a pintura, o retrato, ele acaba sendo, ele é protagonista também, mas ele está mais de mão dada com o todo, né? Com os outros atores ali em cima. Quer falar um pouquinho, Mari, sobre essa... Uma coisa assim que ficou na minha cabeça todo esse tempo, depois da primeira conversa que a gente teve sobre ter a exposição, você falou agora há pouco, assim, todas as contradições e as coisas, tipo, é uma grande oportunidade, mas nada está garantido. Você tem toda a liberdade do mundo, mas você não me deve nada. Essa foi uma parte assim que eu fiquei pensando agora, isso foi muito importante, porque o Maxwell virou e falou, você tem liberdade para fazer assim o que você quiser aqui dentro. Realmente, aqui, esse espaço, ele tem todo o significado que ele tem agora, da grandeza dele. Então, é uma chance inédita, é uma oportunidade muito grande. Mas o Maxwell deixou bem claro que eu não devia nada a ele. Ele não estava fazendo por favor e nem para eu dar algum retorno, nada estava garantido. Isso fez uma experiência que é tão difícil, tão assim nova para mim e para a Kênia, esse espaço novo, isso deixou tudo muito mais fácil de dar confiança para as próprias ideias, fazer as apostas, sabendo que a resposta a gente não sabia, mas que independente a gente estava fazendo um trabalho que pela gente, que a gente concluiu, que a gente fechou, que a gente fez escolhas muito boas, escolhas muito acertadas, coisa assim que é até inacreditável quando você vê assim depois. Esse é um ponto bem importante. Quando eu estava construindo o roteiro da nossa conversa de hoje, um dos pontos para a gente prestar atenção que estava no final do documento falava sobre esse trabalho em trio, né, que vocês fizeram,
E foi um ponto que o Max levantou, né? Porque eu tinha botado assim, né, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre trabalhar em trio e passar por um processo tão diferente dentro desse mercado e ter um resultado tão bacana, assim, né? Acho que era isso que eu estava querendo dizer, assim, esse trabalho em trio, essa curadoria conjunta, ela é comum, ok, mas a forma como tudo se deu, né, a forma como vocês se entrelaçaram e trabalharam e construíram isso junto, não tem muito a ver com essa configuração curatorial que a gente vê nesses espaços hegemônicos. Eu acho que é interessante a gente pensar que estamos assistindo um movimento, né, geral assim, da arte negra, e de como o pavilhão vem, apesar de não nascer com o desejo de integrar esse mercado, vem, como disse o Max, tendo uma importância fundamental para que a gente tenha contato e acesso a esses trabalhos. E apesar do Max também afirmar, como ele disse no início, que o pavilhão nasce exclusivamente para a exposição das suas obras, eu acho muito simbólico que já no primeiro tenha havido uma parceria. Não acho que isso signifique algo, ou queira dizer algo, mas para mim é um movimento que naturalmente já é comunitário, já é coletivo, já se propõe a não caminhar sozinho, seja de que forma for. Eu acho que a gente vai abrir para as perguntas, pode ser? Pode falar, Kelly. Dentro desse ponto que a gente está falando, né, eu acho que uma coisa que enriqueceu, fortaleceu, é exatamente essa coisa de você ter um produtor, como foi o Maxwell, que é um artista, né? Então, o tempo todo a gente estava trabalhando pela arte, não tinha outro objetivo, né? Isso daí tira muita ansiedade, tira muita expectativa, é a arte pela arte mesmo, vamos fazer porque estamos aqui, e a gente sempre lembrava... Importantíssimo, e raríssimo também, né? E a gente sempre lembrava isso, eu e Mariana, quando a gente estava fazendo, que era uma oportunidade única, assim, né? Muito diferente, da gente poder fazer do jeito que a gente queria, não tinha nenhuma regra, nenhuma norma, vamos fazer assim, vamos. E isso daí foi bem marcante, me lembrou muito também a maneira como eu criei meus filhos artistas, falando para eles, olha, a arte é uma coisa que você não domina, você vai fazer porque você vai fazer. Agora, constrói as suas oportunidades, constrói as suas possibilidades para você mostrar a sua arte, não fica esperando alguém te descobrir, comprar, não. A gente vai fazendo, né? Eu acho que uma coisa bacana é a gente ver como o resultado da exposição foi tão interessante, tão vivo, né? Para mim, um resultado bem borbulhante de energia vital mesmo. Eu considero realmente aquele espaço ali um espaço uterino. E que vai mostrando para a gente que é possível construir com profissionalismo, com beleza, com compromisso, indo também por outros caminhos, buscando também outras ferramentas, outras formas de se fazer conjuntamente. E aí eu acho que esse resultado vem para coroar de que a gente pode abandonar caminhos antigos ou, né, colecionar outros, assim, para chegar nesses resultados tão importantes. É uma junção realmente que eu acho que é rara, que é fazer do trabalho realmente muito sério, muito profissional, com muita atenção, mas ao mesmo tempo envolver sentimentos muito genuínos, assim. Parece que é estar com as pessoas certas, assim, porque se quer estar, e estar confortável naquele espaço, tirando assim de todo, cada um dando o seu melhor, entregando o seu melhor, sem pensar em segundas coisas. Eu acho isso isso é ótimo, isso é bonito. A gente vai abrir para perguntas. Espero que vocês estejam lotados de perguntas, né? Ali já tem uma pessoa. Tem uma outra pessoa ali também. Boa noite. Desculpa, sou bem tímida. Na verdade, a minha pergunta é para a Mariana. A Natália comentou que tem uma sensação uterina. Eu estou fazendo um trabalho e a gente está avaliando algumas coisas sobre a sua exposição, inclusive. Então, eu queria saber qual é a sua relação com o vermelho.
Porque aqui é um cubo branco e lá acaba se tornando um cubo vermelho, tudo, né? Tipo, piso, tudo. E eu percebi que a sua obra também tem isso. Então, eu queria saber qual é a sua relação com o vermelho. Eu acho que o vermelho apareceu primeiro e tomando conta de tudo numa série que eu tenho que é sobre papel, que está na primeira sala. Assim que você vai passar para a segunda sala, tem uns trabalhos bem perto da porta. Ali foi onde o vermelho apareceu primeiro. E aquela série apareceu num momento que eu estava começando a pintar com tinta a óleo e eu estava querendo manter um outro trabalho que se desenvolvesse a partir de um outro material para acontecer ali junto e ser um escape também um pouco da pintura a óleo, que estava difícil. E aí apareceu aquela série que eu fui investigando fotos antigas assim de família, uma caixa que eu tinha o costume de pegar sempre, e selecionei fotos que eu aparecia em diversos contextos, no colo de diversas pessoas, que minha família foi meio que assim, todo mundo cuidou de mim na hora que precisou, então eu fui investigando essa história que aconteceu. E como eu fiz com tinta acrílica majoritariamente, tem alguns de tinta guache, eu não queria que fosse a pintura como é a pintura mesmo, com todas as cores, essa pintura mais figurativa, assim, sei lá, realista, não é realista, mas com as cores de cor de pele e tal. Eu queria que fosse mais para o desenho. Então eu peguei uma tinta acrílica que eu tinha lá e o vermelho pareceu uma escolha acertada pelo assunto que se falava, pela gravidade do assunto, das dores que estavam ali, os traumas que estavam ali. E aquelas pessoas todas, tudo muito complicado, mexer naqueles sentimentos, resolver aquelas questões. Então, o vermelho pareceu ideal. E foi assim. Mas eu tenho uma simpatia pelo vermelho, acho, por toda a história do vermelho, por todo o símbolo que ele é, de coisas tão graves, assim, de coisas tão profundas, às vezes muito boas, às vezes nem tanto, dessa história do vermelho mesmo. E como a gente disse, o local era branco, cheio de tomadas, cheio de esquina, uma coisa muito difícil, 2 salas enormes. E aí, como eu estava tendo a chance de fazer o que eu quisesse fazer, falei, não, então, eu já tinha visto que era possível a exposição usando outras cores. Normalmente, eu tive consciência depois que uma individual, normalmente, é branca, mas não me veio esse pesar assim dessa decisão. Na hora eu só pensei, não, acho que uma cor aqui tampando tudo vai ser como dar uma moldura para todos esses trabalhos, que são de 3 anos praticamente, e isso vai ser uma forma de juntar todos eles nessa mesma história, nesse mesmo lugar, nessa mesma gravidade assim que eles têm. E foi isso, eu acho que conseguiu passar o clima que eu estava pensando e acho que juntou realmente os trabalhos de uma boa forma. E o chão foi a Kênia que veio com a ideia do carpete. Eu nem imaginava que ia ter o chão também, mas aí fechou perfeito, assim, deixou sem saída. Obrigada, Mari. A gente tem mais uma pergunta. Boa noite, Mari. Eu gostaria de saber sobre a sua colheita. A colheita, os frutos. Frutos financeiros, não sei se teve. Ficou rica? Não sei. Mas gostaria muito que você falasse sobre os frutos afetivos desse trabalho. A conexão que você teve com pessoas que vieram a ter acesso à sua arte. Achei sensacional, magnífica. Apesar de você ser uma baby, você é muito realista em cada detalhe, em cada traço seu. Espetacular, magnífico. E desejo muito sucesso na sua trajetória. Obrigada. Olha, eu acho que os efeitos, eles ainda estão sendo sentidos. Por mais que a exposição esteja acabando, antes dela acontecer, é uma loucura. Na hora que ela está acontecendo, também é uma loucura. Parece que ela nem está acontecendo, assim, porque é meio difícil de lidar, é muita confusão, muita coisa. São coisas que você tem que falar, coisas que você tem que decidir. E eu não imaginava que eu ia viver uma exposição individual agora. Isso realmente foi um sonho que se adiantou. E eu demorei um pouco para entender a felicidade que eu podia sentir em relação a isso. Assim, eu sinto que eu ainda não tive tempo para parar, para raciocinar, que eu pude proporcionar um espaço onde as pessoas
tem acesso ao meu trabalho dessa forma, de poder ver tudo isso tão junto, tão bem pensado. Não foi de qualquer jeito, não foi em qualquer lugar, não foi um trabalho ou outro, porque às vezes eu sentia que meus trabalhos ficavam meio... Um trabalho só, parecia que não conseguia dizer, e eu também não queria estar ali falando tudo que não estava sendo mostrado. Então, ali, tudo conseguiu ficar muito junto. E ver a reação de todas as pessoas, assim, parece a melhor parte. Na abertura era maravilhoso, assim, encontrar qualquer pessoa que estava saindo de lá, às vezes com um sentimento meio desesperador, assim, meio incomodado, querendo ficar ali fora porque achou que estava, não só pelo calor, sentimentalmente achando que aquilo ali estava sendo intenso e muito fechado, assim. Aí eu pensei, não, isso era uma possibilidade que eu estava querendo explorar. Eu não quero só que seja bonito, que seja de se admirar, tá? Eu quero também que seja incômodo, porque também é sobre esse sentimento. Então, ver que algumas pessoas, muitas pessoas, conseguiram vivenciar esse espaço e me falar coisas que não são completamente distantes do que eu penso sobre aquilo, me deu uma satisfação, porque já aconteceu algumas vezes, assim, a pessoa vem, olha o meu trabalho, ela adora o meu trabalho. Ela chega, ela fala assim para mim, nossa, que lindo. É sobre ancestralidade. É sobre representatividade. E ela coloca tudo nessa palavra. Ela não sabe dizer mais nada. Ela não entendeu nada do que eu disse. Ela só viu uma pessoa negra e ela achou que eu estou falando sobre isso. O que pode resultar nisso é inegável, que todo mundo vai olhar, vai se reconhecer. Todo mundo não, né? Mas algumas pessoas vão olhar, vão se reconhecer, vão criar histórias. Mas o que eu estou dizendo não é só isso. E aqui foi um lugar onde isso teve chance de aparecer. Papo é reto. É isso. Temos mais perguntas? Ali, ó, Obrigada, Michel. Esse é o capitão, pô. Tá dando para ouvir? Fico meio nervosa segurando o microfone, desculpa aí se não der para entender direito. Primeiro, queria parabenizar todo mundo pelo trabalho, principalmente Mariana, minha amiga pessoal, né? E a minha pergunta é para o Maxwell, assim, eu achei muito bonito, eu não vou nem falar muito, senão acho que até eu vou chorar, sério. Achei muito bonita a forma como ele falou que ela se destacou entre 500 pessoas aproximadamente que você olhou, né? E isso tocou num lugar, assim, pra gente que é muito próximo... Nossa, fico emocionada muito fácil, enfim. Pra gente que é muito próximo da Mari, assim, desde, enfim, adolescência, infância e tudo, ela sempre se destacou, ela sempre foi uma pessoa brilhante em tudo, assim. Ela sempre foi aquela pessoa que você olha e fala, cara, essa menina é incrível, ela é diferente. É difícil. Eu queria saber o que exatamente despertou esse olhar em você, porque eu não entendo dessa parte técnica da pintura, eu sou de uma área totalmente diferente, mas o que te despertou esse olhar de, nossa, ela tem um destaque? Foi uma coisa mais técnica? Foi o que você sentiu olhando, assim? Não sei se é uma pergunta fácil de se responder também, mas acho que foi isso que eu senti ouvindo você falar sobre isso, né? Várias coisas perigosas para falar, pensando aqui, tentando escolher aqui. Eu acho que tem uma coisa que tem acontecido de maneira geral aqui no Brasil que... Quer dizer, a pintura ela sempre representou a maior parcela do mercado da arte. Eu não sei nem se do fazer artístico, né? Mas do mercado da arte, sim. Mas talvez seja do fazer também, né? Mas sobre o fazer é tudo bem, né? Se for sobre o fazer, tudo bem, né? É a pintura na caverna, tá ligado? É de onde a gente vem, né? A pintura ela é de fato uma das expressões artísticas mais antigas e reverenciadas, por ser muito religiosa, né? Mas ela acaba também ficando... Mas aí dentro dessa sedimentação pintura, a gente vai ter as categorias também, né? Até chegar no que a gente entende como, sei lá, pintura clássica, o que é belas, né? A separação que as belas artes propõem. E aí a separação, evidentemente, que ela vai também tratar de uma elitização, porque o ser humano é escroto mesmo, né? Tipo, tem que
separar, tem que criar grupo e subgrupo para poder se diferenciar. Isso é coisa do ser humano, né? Para a gente chegar no que, né, na pintura contemporânea, no que a gente tem de hoje, né? Do que é a patente alta da arte, que é a arte contemporânea, né? Que é o que vai estar nos museus.